do Azure. Você não vai ter um container por trás rodando, uma máquina por trás, ou código web rodando, não. Você vai criar sua função e vai colocar sua função para rodar em cima da camada de serviço ali do Azure. Quem trabalha com o Microsoft 365 e já utilizou o Power Automate, é algo parecido com o que o Power Automate faz, tá? Você cria sua função, sua tarefa ali e coloca para rodar baseado em gatilho. Se isso acontecer, faça aquilo. E aí você coloca a função para rodar. É tudo baseado em evento, tá? Baseado em gatilho. Já utilizaram o Power Automate? Já usaram alguma vez alguma ferramenta assim que trabalha baseado em gatilho? Tudo bom, eu Pô, é bem legal, cara. Bem legal isso aqui. Aí vamos comparar rapidinho aqui uma função com a outra, né? Então nós temos máquina virtual, que é um servidor baseado em nuvem, totalmente personalizado. A Silvana também usou Power Automate. Gente, tem um serviço na web. Ah, cara, não vou lembrar o nome. Eu vou tentar lembrar o nome até o final do dia de hoje, que é um serviço bem parecido com o Power Automate. É, serverless. Ah, caramba, não vou lembrar o nome. Caramba. Pior que fica o nome na ponta da língua e você não lembra. Que eu acho muito maneiro, porque ele permite você integrar um monte de recursos que você tem na sua casa. Aí você tem lá sei lá, um relé de ar-condicionado. Aí você consegue pegar aquele relé de ar-condicionado, ele é compatível com muita coisa, com muita coisa. Você consegue pegar aquele relé de ar-condicionado, colocar no Wi-Fi e aí conecta no serviço deles. E aí você vê aquele relé de ar-condicionado lá no portal quando você loga. Aí quando eu estiver chegando é, a um quarteirão de casa, o meu GPS vai ser o gatilho e aí vai startar o relé do ar-condicionado que vai ligar o ar-condicionado. Então, coisas desse tipo, tá? Você consegue misturar um monte de recursos diferentes. Mistura a Alexa da Amazon, mistura com TV, mistura com seu celular Android, com carro. Ele tem os agentes para você instalar em um N coisas diferentes. E aí você consegue montar essa interação, essa automação, misturando um monte de coisas diferentes. Então, o Leonardo tem esse serve sinal, mas esses daí são todos focados em ambiente de negócio mesmo, ambiente corporativo. Esse outro não, esse outro é pra zoar mesmo, é pra você colocar as coisas da casa pra funcionar, entendeu? Ele não é tão focado igual o Power Automate. IFTT, cara, tu colocou IGTT, esse aí, IFTT. Tu colocou IGTT, o nome veio na cabeça na mesma hora. É esse aí, cara. Na hora que tu colocou, pô, obrigado, Leonardo, obrigado. Tu colocou o IGTT na minha cabeça, ah lá, é o IFTTT. Aqui, gente, ó, esse carinha aqui, ó. Depois vocês entrem aqui, dá uma logada e dá uma olhadinha. Ele mistura um monte de coisas. Quando acontecer isso no seu dispositivo tal, faça aquilo. E ele mistura Spotify, Discord, dispositivo Android. Assim, tem muita coisa, muita coisa. Ele mistura muita coisa. Ar-condicionado, carro. É parecido com o Power Automate. Você cria essas tarefas para ter esse processamento direto aqui na nuvem. Só que ele mistura muita coisa, eu acho muito maneiro. Depois vocês dão uma passeada por ele aí, IFTTT. Aí, voltando aqui, gente. Máquina virtual, muito bom para fazer migração lift shift, né? Trazer exatamente como está no ambiente local para a nuvem. Você vai ter que gerenciar desde o sistema operacional até toda a parte de configuração e instalação de aplicativos no host. Área de trabalho virtual, aí eu já saio do IAS, já vou para o ambiente PAS, né? Fornece experiência de área de trabalho no Windows baseado em nuvem, aplicativo dedicado para conexão, aplicativo personalizado. Você consegue fazer logon de vários clientes no mesmo computador ou pode trabalhar com ambiente isolado. Você gerencia os aplicativos, você gerencia acesso, mas você já abre mão de fazer essa gestão do sistema operacional, da máquina, instalação, rede, etc. Você se preocupa mais em entregar o serviço do que na estrutura para esse serviço funcionar. E o container, que é quando você cria aquele módulo, né, aquele pedaço de software especializado, que foi o exemplo que a gente montou ali, entrega isso para rodar no ambiente, é um código altamente especializado, com muito desempenho, que vai te entregar uma resposta muito rápida para aquilo que você está fazendo. Então, o objetivo é escalabilidade e bastante resiliência. Você vai trabalhar com orquestração, divisão de carga de trabalho, zonas de disponibilidade. Então você tem toda a parte tanto de resiliência quanto de disponibilidade ali à mão para você utilizar. Coloca o instância de container do Azure ou coloca o Kubernetes para rodar e você consegue ter orquestração e fazer com que os seus containers também façam scale in, scale out, escalar horizontalmente, né? E entregar o serviço para o cliente. Então, uma comparação rápida entre um e eles. São concorrentes? Não são concorrentes. Cada um tem a sua área de atuação. Eu até falei, na área de trabalho virtual é bem legal quando você vai trabalhar com aquela questão de projeto, máquina temporária. Eu não quero comprar computador para colocar 20 pessoas para trabalhar por 2 meses e depois ficar com aquelas máquinas ali sem ter o uso apropriado. Pô, a área de trabalho virtual resolve o seu problema assim de uma forma absurda. Você consegue entregar um ambiente para o usuário personalizado, bonitinho, rodando, igualzinho seria local. O cara trabalhou, terminou, você destrói o ambiente. Máquina virtual, muito bom para você rodar servidores. Precisar de personalização, precisar de tunar a configuração, máquina virtual. E container, quero rodar meu aplicativo sem servidor, modular, com resposta rápida, orquestração, scale, focado em ambiente web, container, seria o melhor uso. Então, não tem muito
não existe uma disputa direta entre eles. É estratégia. O que que eu estou precisando, o que que dá para mim utilizar. Serviço de aplicativo do Azure. Agora a gente vai sair um pouquinho daquela ideia ali de servidor, né, de executar a aplicação, e vamos passar um pouquinho para uma solução PaaS para entregar ambiente web lá para o usuário na ponta. Então, gente, serviço de aplicativo do Azure, eu cheguei a mostrar para vocês, acho que foi logo no comecinho do curso, que é aquele onde a gente cria o nosso servidor web. Aí a gente estava falando da local web, né? Poxa, o que é mais barato? Rodar o meu site na local web ou rodar o meu site no container? O local mais barato de todos e o que teria o melhor desempenho e que te daria mais recurso é esse aqui. Para rodar serviço web, aqui é o melhor que tem. Tá? Então você vai lá, cria o seu ambiente web, escolhe o framework que você quer rodar. Se você quer rodar em .NET, quer rodar em PHP, em Python, escolhe o framework, cria os seus slots de implantação. Vou trabalhar com GitHub, vou trabalhar com um Git local, vou subir o código por FTP, escolhe o modo de implantação que você vai trabalhar com o seu site e o seu site roda direto via camada do Azure. Esse aqui de todos é de longe o melhor lugar para você rodar uma aplicação web. É o mais barato e o que vai te oferecer mais recursos. Então, gente, serviço de aplicativo web. Esse aqui cai na prova, tá? Oferta PaaS. Você só precisa se preocupar com a plataforma que vai rodar. Montou a plataforma, carrega o seu código, apresenta a aplicação para o usuário. O objetivo é aplicativos web. Quero rodar aplicações web. Executável não dá. Executável você vai ter que rodar utilizando lá o container, utilizando máquina virtual ou utilizando a área de trabalho virtual lá do Azure. Aqueles três lá você roda uma aplicação executável, API. Quero rodar web, serviço de aplicativo. Serviços de rede do Azure. Esse aqui, lá no 104, a gente mexe muito com isso aqui. Gente, VNet, rede virtual, tá? Rede virtual. Dentro do Azure, a rede virtual representa um segmento de rede, um pedaço de rede onde você vai estar alocando recursos. Tudo dentro do Azure precisa ter uma rede virtual para ter conectividade, tá? Então vem aqui, ó, redes virtuais. Eu criei uma máquina virtual ontem, então tem uma rede virtual criada aqui, ó, que é a rede virtual onde a máquina se encontra. Então a rede virtual ela tem um espaço de endereço e tem uma subnet, sempre. Sempre vai ter um espaço de endereço e sempre vai ter uma ou mais subnets dentro desse espaço de endereço. E a sua máquina vai receber um IP dentro de uma subnet dessa. Então aquele conceito de roteamento ainda existe, professor? Ainda existe. Por que que tem o ainda existe, professor? No Azure você não precisa de roteador para fazer as redes se comunicarem. Eu quero que uma máquina que está numa VNet fale com uma máquina que está em outra VNet. Preciso criar e configurar um roteador com interface nas duas VNets? Não, não precisa. Você vai utilizar um recurso chamado emparelhamento ou peering de rede. Então você cria um elo de conexão entre uma rede e a outra, e esse elo de conexão permite que as máquinas de duas redes diferentes se falem, sem precisar da figura do roteador. Criar rota, entrar em prompt, vincular porta, protocolo de roteamento, OSPF, RIP, esquece tudo isso, tá? Aqui você tem esse processo de roteamento muito simplificado através do emparelhamento de rede. Isso aqui no Rômulo, 100... Opa, falei. isso seria o mesmo que VLAN ou não? Então, aqui no Azure, a gente não tem VLAN. Por quê? Não tem necessidade. Tá? Não tem necessidade. Você não tem VLAN, você não tem necessidade de usar VLAN. É a mesma coisa que VLAN? Não, não é a mesma coisa que VLAN. Se você quiser criar redes isoladas aqui no Azure, você consegue criar rede isolada usando vários recursos diferentes, sem precisar de arcar com configuração de VLAN. Só para ter uma ideia, gente. Imagina que eu tenho 4 servidores de banco de dados. Aí, por uma questão de estratégia, eu crio uma VNet, eu venho aqui, crio uma VNet e coloco todos os meus bancos de dados dentro da mesma VNet. VNet 1. Aí, ó, vim aqui, criei uma VNet, vou avançar, avançar, endereço IP da minha VNet. Vou colocar aqui 192. 192.168.0.0 barra 24. Beleza, criei um barra 24 aqui, ó. Esse aqui é o endereço da minha rede, né? Vou avançar, vou avançar e vou criar. Então, ó, coloquei o endereço da minha rede, o endereço da minha subnet. Aí, digamos que eu venho aqui. Gente, isso aqui dá uma confundida na cabeça se você usar o conceito de rede local como referência, tá? Então, tentem dar uma abstraída, porque isso pode gerar confusão na cabeça, tá? Digamos que agora eu peguei essa VNet aqui e coloquei 4 servidores de banco de dados aqui dentro. Um servidor no 192.168.0.1, um servidor no 192.168.0.2, um servidor no 192.168.0.3.0.4. Cada um deles tem um servidor. E aí eu acesso essa VNet aqui para fazer monitoramento, para fazer manutenção e etc. Preciso entregar um desses servidores, o servidor 192.168.0.1, em uma outra VNet que tem uma aplicação que precisa acessar aquele servidor. Aí você vai pensar assim, pô, se naquela outra VNet tem os servidores da aplicação e esses servidores precisam acessar o meu banco de dados aqui nessa VNet, eu vou ter que fazer roteamento entre as redes. Eu preciso fazer com que aqueles servidores via rede consigam chegar nesse aqui.
A lógica é essa. Quando a gente pensa em rede local, é assim que funciona. Você conecta as redes usando roteamento. Gente, é para acessar apenas um IP dessa VNet? É, eu só preciso de um IP. Tem 4 servidores de banco de dados aqui. As aplicações podem acessar os outros 3 servidores? Não. Elas só precisam acessar esse servidor, só podem acessar esse servidor. Precisa fazer roteamento? Não. Eu posso simplesmente criar um ponto de extremidade de serviço. E aí eu vou aqui, ó, crio ponto de extremidade 1. Qual é o ponto de extremidade 1? 192.168.0.1. Qual é a porta desse ponto de extremidade? Ah, é a porta 33661. Criei o ponto de extremidade. Aí eu vou lá na outra subnet, crio uma conexão de ponto de extremidade naquela subnet, entrego esse ponto de extremidade lá dentro da subnet. Automaticamente, todos os computadores que estão lá naquela subnet, se eles tentarem acessar 192.168.0.1, eles vão encontrar esse servidor aqui disponível, lá naquela subnet. Sem roteamento, sem ver os outros 3 servidores, sem ver nenhuma outra porta além daquela 3361 lá que eu falei. Então, só para ter uma ideia de como funciona a lógica de rede aqui dentro do Azure, eu poderia conectar as duas redes, os 3 servidores de um lado, ver os 4 servidores do outro? Posso. Eu posso conectar apenas uma máquina de uma VNet a uma outra VNet? Posso. Eu posso fazer com que todas as redes se vejam mutuamente sem precisar de nenhum roteador? Posso. Eu posso fazer com que uma máquina de uma rede consiga ver uma máquina da outra, mas uma segunda máquina dessa rede não veja essa máquina, mas veja uma outra diferente? Posso. Não precisa de VLAN. Você consegue fazer tudo isso aqui acontecer só utilizando recurso do próprio ambiente aqui do Azure. Isso aqui gera um pouquinho de confusão na cabeça da pessoa. Primeira vez que pega assim pra ver, fala: caramba, que troço estranho. Inclusive, uma coisa que é bem legal. Lembra que a minha máquina ontem eu tava acessando a máquina? Lembram? Eu vou iniciar ela aqui, que daqui a pouco eu vou fazer uma demonstração. A minha máquina tem o IP público. Lembra que eu abri o RDP dela com o IP público? Se eu entrar na minha máquina e pegar o IP da placa de rede, quem acha que vai estar com esse IP aqui? Eu acho que não. Ele vai estar com o IP da subnet? Ele vai estar com o IP da subnet. A minha máquina não tem IP público, ela vai estar com o IP da subnet. Mas se eu conectar o IP público, eu encontro a minha máquina. Como é que isso funciona? NAT? Mas tipo a NAT? Não é NAT. Não é NAT. A Microsoft faz um depara. Ela faz um deparo, um roteamento direto do IP público para aquele IP privado daquela máquina. Então, dentro de uma VNet, eu posso ter 10 máquinas. Cada máquina vai ter um IP público diferente. Todas as máquinas vão se ver através do IP privado delas. E eu consigo ver todas as máquinas através do IP público delas. E elas conseguem ir para a internet sem precisar de nateamento. Se você tentar acessar a internet, você vai ver que não tem nateamento. Ela sai direto pelo IP público. Isso é outro conceito também de rede que é um pouco confuso. Você não tem o IP vinculado direto na placa de rede, mas é como se estivesse. Pegar todo o conceito de rede que a gente estudou a vida toda e jogar no lixo, né? Muitas vezes. Eu não quero falar isso, porque é drástico pra caramba. Mas assim, tem que esquecer um pouquinho o conceito de rede local para quando for trabalhar em nuvem, porque o conceito de nuvem, como é tudo virtual, você consegue fazer muita coisa que na rede local não daria para fazer, entendeu? De- Inclusive, um troço que durante o 104 o pessoal fica doido. Monta uma VNet no Brasil. Monta uma VNet no Japão. Brasil, Japão. Perto, né? Você pode fazer o emparelhamento de uma VNet que está no Brasil com uma VNet que está no Japão? Pode. Se eu fizer um tracert, quantos saltos eu vou ter? E aí? Faça um tracert de uma máquina que está em uma VNet no Brasil para uma máquina que está na VNet do Japão. Quantos saltos vocês acham que vai ter? Um salto, gente. Isso não existe. É bem doido o É negócio. bem doido aí. Dá um salto só. O tracert já sai da sua máquina e já chega na máquina de destino. Ele não pega nenhum IP no meio do caminho. Como é que você não tem roteamento aí? Não tem roteamento. E agora que eu esqueci a senha que eu coloquei na máquina? Verso hoje 1, 2, 3, 4, 5, não? Eu lembro que era isso. Ah, cara, sempre peço ajuda aos universitários do TI. Esse pessoal do TI é brabo. Minha máquina tá startando ainda. Ah, não, já foi. Eu esqueço que essa máquina ela é uma máquina humilde. Com, eu tô com a seguinte interrogação. Uhum. Para mim, o cronômetro no Waze, ele roda. Tá rodando. Como é que eu monitoro que eu tô gastando, assim? Isso para mim tá um ponto, assim, que... Senão, o seu cartão vai embora, né? De uma forma muito rápida. Então, vamos lá. Essa máquina aqui é boa pra gente justamente ver isso. Vou entrar em grupo de recurso, vou entrar no aula 1, que é onde tá essa máquina, tá? Hum. E aí eu vou entrar aqui, ó, em gerenciamento de custo. Análise de custo. Ele vai me dizer quanto a máquina gastou e qual é a previsão de quanto eu vou pagar no final do período de cobrança. Ah, certo, você tá previsão. Já tava lembrando disso.
Não deu tempo suficiente para ele fazer o cálculo, não. Mas aqui, ó, ele coloca, tá? Ele coloca quanto eu gastei. Gente, eu tô dando uma de português, né? Porque eu posso vir aqui no meu painel principal que eu tenho ou não tenho. Eu tô com o usuário errado de novo, não é possível. Não, tô com o usuário certo dessa vez. Eu tinha análise de custo aqui, não sei por que não tá aparecendo. Que a máquina virtual, ela tá muito recente, então não vai ter análise de custo para ela, não. Mas eu vou entrar aqui na minha assinatura, que a minha assinatura vai ter. Aqui, ó. É mais ou menos isso aqui que teria para sua máquina, tá? O quanto a sua máquina gastou. Então, pô, hoje, o custo atual da máquina é esse. No final do tempo, lá, do final do período de cobrança, quanto vai ter custado para você esse ambiente do jeito que está agora? É isso aqui, tá vendo? Uhum. Então, isso aqui você tem no Azure, tá? E é por recurso. Ele vai dizer quanto cada grupo de recurso custou, quanto cada recurso custou. Ah, processamento gastou isso, rede gastou aquilo. Ele te dá um extrato dessa análise de custo perfeita. Então, assim, contanto que você se lembre de vir aqui procurar, você vai ter essa informação. Você tem certinho, ó, quanto custa o container. Ó, aquele container vai me custar R$ 91. R$ 91. Tá caro esse container, hein? Ah, mas eu acho que ele tá pegando tudo que tá tudo junto, né? Eu coloquei todo mundo no mesmo grupo de recursos. VPN Gateway? Eu não tenho VPN Gateway. Ah, isso aqui foi do outro curso. Ah, gente, ele tá colocando o container instance, ele deve estar contando esse container que nós criamos e o que eu dei aula para as outras turmas. Ele tá colocando o nome do serviço, não o grupo de recurso em si. Ó, Virtual Network, o Azure Bastion, Banda. Então você tem por local, ó. Então no Brasil Sul eu gastei 91, no East West eu gastei 7, Zona Desconhecida eu gastei 5 e 13, ou seja, tem algum serviço que eu estou rodando que não é vinculado à região, é serviço global, tá vendo? Então ele coloca esse desconhecido e esse intercontinental. Aqui, ó, os grupos de recursos, ó, aula 4, aula 7, aula 6. Então, para cada grupo de recurso que eu criei lá durante os treinamentos, ele me diz, ó, quanto que eu gastei em cada grupo de recurso daquele. Certo, Seria eu isso que ele. posso criar gatilhos também para parar, né? Chega um determinado valor, ele. Sim. Você pode criar gatilho para quando chegar naquele valor ele parar de. Ele vai estopar os serviços todos, né? Aí tem que ver também se pode fazer isso, porque às vezes é um ambiente Ah, de produção, você coloca o gatilho e a empresa para, né? não, claro. Um ambiente de homologação da vida, por exemplo. Ambiente de homologação, coloca gatilho. Gastou R$ 100, para. O desenvolvedor não precisa de mais de R$ 100 para viver. Beleza, obrigado. Aqui, ó. Vou abrir aqui agora a parte de rede. Vou abrir aqui o Change Adapter Settings, né? Uma telinha mais amigável. Aí, ó, tenho acesso à internet. Qual é o meu IP? Olha o meu IP, ó. Olha o meu IP. Servidor de DHCP também não faz nem parte da rede, nem do IP externo. O DNS e o DHCP são IPs virtuais, tá? São serviços virtuais. E aí, se eu vier aqui e der um tracertzinho, tu vai dar um tracert e vai aparecer lá o teu IP 10 no tracert, né? Vai aparecer aqui a. Ai, ai. Não tem grupo de segurança. Por que que ele tá bloqueando o meu tracer? Gente, grupo de segurança é um firewall, tá? N. ICMP permitir. Ainda não foi. E aí? Vamos, computador.
Eu acho que ele travou. Eu acho não, tenho certeza que ele travou. Nossa, eu dei 2, 3 safes na máquina, a máquina travou. Travou mesmo. Sextando, né? Reinicia, vamos. Reinicia. Vou mandar um reiniciar nela aqui. Se ela tiver travada, daqui a pouco o Azure vai retornar uma mensagem de erro dizendo que não conseguiu entrar com o comando de reiniciar na máquina. A gente sabe que ela tá travada. Aí a gente faz o famoso DDoS. Ó, conseguiu entrar com o comando. Tá dizendo que a máquina tá sendo reiniciada. Conseguiu destravar. Daqui a pouco eu volto lá pra fazer o 3.6 com vocês, pra vocês verem. Vai demorar um pouquinho pra reiniciar, né? Ah, por falar em NSG, vocês viram lá como é que funciona o firewall do Azure? Então, ó, entrei aqui na máquina virtual. Grupo de segurança. Não, grupo de segurança aplicativo não, é grupo de segurança de rede. Esse carinha aqui, ó. Grupo de segurança de rede. É o que a gente chama de firewall, NSG, Network Security Group. É o firewall do Azure, tá, gente? Criei a minha máquina virtual. Se eu vincular o NSG à máquina virtual, eu tenho um firewall nessa máquina virtual. E aí eu configuro, ó, regra de entrada, regra de saída. Isso aqui o Azure entrega como parte do serviço, tá? Ele não vai cobrar parte por você ter ou não ter o NSG. Então é puramente uma escolha sua, se você vai colocar ou não vai colocar o NSG. Não coloquei o NSG, você vai ter que se garantir usando o firewall do próprio computador. Coloquei o NSG, a Microsoft na camada de serviço do Azure já vai te oferecer segurança. Uma coisa que é legal em relação ao NSG é que o NSG não é da máquina, o NSG é do Azure. Então se eu vier aqui no Network Security Group, cadê o Network Security Group? Cadê? Grupo de segurança de rede, grupo de segurança de rede. Aqui, grupo de segurança de rede. Se eu vier aqui no grupo de segurança de rede, ele vai me mostrar todos os grupos de segurança que eu tenho aqui rodando no meu ambiente. Quando eu entro no grupo de segurança aqui, eu consigo ver as regras, né, de input e output, e também consigo ver quais máquinas e redes esse NSG está vinculado. Então eu posso ter o mesmo firewall vinculado a máquinas diferentes? Posso. Agora vai ter gente que vai olhar e vai falar: Meu Deus, como assim? Eu configuro um firewall dentro de uma VNet, uma mesma rede, eu posso ter 50 máquinas e posso ter 3 firewalls nas 50 máquinas? Sim. Cada firewall com uma configuração completamente diferente da outra. O mesmo NSG pode estar vinculado a mais de uma máquina. Mudei o NSG, estou mudando mais de uma máquina ao mesmo tempo. Gente, olha só que facilidade. Você pode vincular o mesmo NSG a todas as máquinas clientes da rede. Configurou o NSG, afeta todas as máquinas clientes da rede de uma vez só. E o melhor, eu preciso aplicar o NSG à subnet inteira, não às máquinas, mas na subnet inteira. Você pode vincular o NSG também a subredes. Então, ao invés de vincular uma máquina, eu posso vincular uma subnet. Todas as máquinas dentro da subnet vão ser afetadas pelo NSG. E você pode ter o NSG vinculado à máquina e outro diferente à subnet? Também pode. Você pode ter o NSG na máquina e o NSG no nível da subnet. Para um pacote conseguir chegar na máquina, ele vai ter que passar pelo firewall da rede e pelo firewall da máquina. Tudo controlado via NSG aqui na interface do Azure. Olha a facilidade que nós vamos ter para configurar firewall. Bem tranquilo, né? E para criar regra é bem facinho, vocês viram, né? Clica em adicionar, escolhe lá a origem, escolhe o destino, escolhe o intervalo de porta se você quiser. Já tem alguns serviços aqui pré-formatados, caso você não queira configurar a porta, você só configura o serviço que o próprio ambiente já configura o que é necessário para você. Diz se quer permitir e negar, a prioridade e o nome da regra. Dá um OK, ele cria aquela regra para você. Então é um farol também bem simples de se configurar. E um firewall muito bom. Você consegue fazer monitoramento de tudo que está entrando, saindo, consegue automatizar a reação e quando determinada coisa, determinado gatilho acontecer, você ser avisado. Você consegue fazer isso aí de forma bem fácil usando esse firewall aqui. Ó, no Azure tem 4 tipos de firewall diferentes, tá? O NSG é o mais simples deles. Aí nós vamos ter o Get de VPN, um outro serviço. Para que serve o Get de VPN? Para conectar minha rede local à minha rede do Azure. Então, ó, qual é a lógica de funcionamento? Você vai criar uma VNet lá no Azure, dentro dessa VNet do Azure você vai hospedar o seu Get de VPN.
Esse Get de VPN vai fazer um túnel com a sua rede local. E aí você vai publicar as rotas, suas redes locais lá no Get, vai fazer a publicação localmente das redes que você tem na nuvem. Então você vai fazer toda a parte de publicação de rota, todo o anúncio aqui no Get de VPN junto à sua rede local. E aí aqui na nuvem, você vai criando várias VNets diferentes. Várias VNets. Essas VNets vão se falar com a sua rede local? Quando você fizer o peering entre as VNets e a VNet do Gateway, automaticamente essas máquinas passam a ter poder de falar com a rede local. Então eu não preciso ter vários servidores VPN, tá? Eu vou criar uma VNet com o meu servidor VPN e aí depois, através do peering, eu vou conectando as minhas VNets na nuvem. E o peering vai permitir que as VNets falem com a sua rede local e vice-versa, a sua rede local fale com as VNets. O GET de VPN é o recurso mais básico para fazer isso, tá? É para criptografar, criar um túnel criptografado entre a minha rede local e minha rede de nuvem. Só que lá no 104 a gente faz essa configuração. Gente, ficou claro até aqui? Tá tranquilo? Sim. Sim. Professor, preciso de muita velocidade, baixa latência. Tem alguma outra configuração que eu possa estar usando? Express Route, gente. Express Route ele tá caindo em desuso, tá? Porque o Express Route, ele era muito utilizado quando você precisava ter conectividade entre a sua rede local e os serviços lá da Microsoft, 10 gigabits, 20 gigabits. Então eu precisava ter rede nesse nível. Então o meu cliente aqui no ambiente local acessava os recursos lá de nuvem em rede gigabit. Express Route fazia essa comunicação acontecer. Só que hoje em dia, o SKU de Get de VPN, os SKUs da versão 2, né? O maior SKU que tem te entrega 40 gigabits de internet. Então, pô, eu preciso ter um Express Route para isso? Não. Com o próprio Get de VPN você consegue ter essa conectividade nessa velocidade. Então, em relação a custo, o que é mais caro? O Express Route. Gente, o Express Route, para você colocar ele para funcionar, só para vocês terem uma ideia, você tem que entrar em contato com um parceiro da Microsoft, um parceiro de conexão. Esse parceiro vai lá no data center da Microsoft, vai puxar fibra lá do data center da Microsoft até a sua rede local. Então ele vai puxar meio físico do data center da Microsoft até a sua rede local. Vai criar o enlace e vai habilitar o túnel Express Route. Aí você vai entrar no Azure e vai criar uma conexão Express Route e vai aparecer o endpoint lá do túnel do parceiro. E aí você vai dizer quais são os serviços, né? Quem está conectado a esse endpoint. A partir desse momento, você passa a ter rede com fibra, baixa latência entre o ambiente local e o ambiente de nuvem. Imagina o custo disso dependendo do lugar onde você estiver. Puxar o meio físico do data center até a sua empresa. O custo é muito alto. Já quando você trabalha com gateway de VPN, o que que você vai precisar? Que a operadora te entregue internet na velocidade que você precisa fazer o gateway. Então entre em contato com a operadora e fala, operadora, quanto você cobra para me entregar uma fibra aqui com uma rede 10 gigabit? A operadora vai te falar, tanto. Você compra a fibra e entrega no seu ambiente. Tem internet 10 gigabit? Tenho. Você vai lá e monta um gateway de VPN e escolhe lá o SKU3, que consegue fazer 10 gigabit de internet. E aí você configura o gateway de VPN e você consegue usar os 10 gigas do seu link de internet para fazer a conectividade lá com o Azure. Custo muito menor. Ficou claro aí, gente, a diferença entre um e outro? Ficou Sim. claro? Beleza? DNS no Azure. Então, outro recurso que nós vamos ter disponível dentro do Azure é resolução de nomes. O Azure oferece dois tipos de DNS para resolução de nome, tá? Ele tem a opção de você trabalhar com DNS público e tem a opção de você trabalhar com DNS privado. Então, eu posso, quando eu vou configurar aqui o meu ambiente do Azure, eu posso trabalhar com DNS, ó, zona DNS pública, tem visão pública, zona DNS privada. Você, quando cria uma zona DNS privada, você diz a qual subnet essa zona DNS vai estar vinculada. E aí, lembrando o exemplo que a gente viu agora há pouco, Password 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando o exemplo que a gente viu agora há pouco, quando abrir lá a máquina, vocês viram que tinha um servidor DNS configurado lá na máquina. Aquele servidor DNS, ele é um servidor DNS entregue pelo próprio Azure, para minha VNet. Se eu chegar aqui, criar uma zona DNS privada e vincular essa zona DNS privada àquela minha VNet, automaticamente essa zona DNS aqui é populada dentro do servidor DNS. Então, eu crio a zona DNS privada, vinculo a minha VNet. Automaticamente o serviço do Azure vai pegar aquela zona DNS e vai colocar dentro daquele servidor DNS que está atendendo aquela minha VNet. Se eu chegar aqui na minha máquina e der um ping para qualquer nome dentro daquela zona DNS, já vai resolver para mim usando o meu DNS privado. Então, eu tenho DNS privado no meu ambiente, tenho servidor DNS funcionando no meu ambiente e eu não preciso abrir a interface do servidor DNS. Só utilizando o recurso de zona privada, eu consigo popular todas as zonas DNS que eu quero que fiquem dentro do meu servidor disponível para uso. Então é outra facilidade. A gente consegue trabalhar com resolução de nomes de forma muito facilitada aqui dentro do Azure. Então eu tenho confiabilidade e desempenho usando DNS público, tenho também a possibilidade de trabalhar com DNS privado, segurança baseada na própria infraestrutura do Azure. Então o servidor DNS é o Azure que te entrega, você precisa montar servidor DNS, proteger de acesso interno, de acesso externo, não precisa se preocupar com isso. Facilidade de gerenciar recursos dentro das zonas do Azure. Você pode trabalhar com DNS para as redes virtuais, então você personaliza suas redes virtuais para trabalhar com os seus domínios internos. E você pode trabalhar com alias, CNAME, né? Você pode trabalhar com CNAME dentro das zonas DNS para facilitar a nomeação dos seus recursos. A máquina voltou à vida. Vamos ver agora se ela consegue trabalhar lá com Tracer. Deixa eu ver se o firewall dela não está bloqueando o ping também.
Gente, nunca façam isso, tá? Agora, em teoria, não tem mais nada bloqueando, né? É. Por que que não tá deixando, gente? Meu Deus. É, o ping já tá indo. Só o Tracer que não tá. É, tem algum nó no meio do caminho que tá bloqueando minha saída mesmo. Até o PF Ping ele bloqueou depois do primeiro salto. Esse aqui é o meu IP, né? E esse aqui é o meu servidor DNS. Foi esse carinha aqui que eu falei com vocês, ó. Se eu criar uma zona DNS pública, privada, desculpa, automaticamente ela é carregada para dentro desse servidor DNS aqui, ó. Eu não tenho gerência direta sobre ele, mas eu consigo manipular o que vai ter dentro desse servidor DNS, através das zonas privadas. Através desse carinha aqui, ó, zona privada. Você cria a zona privada e diz a qual subnet essa zona privada vai estar vinculada. É muito legal, né? A lógica, assim, é bem legal de funcionamento, né? De como o ambiente funciona. Gente, perguntas? Nenhuma pergunta? Por enquanto, não. Esse pessoal hoje está muito quieto. Vamos lá, eu vou mudar de área agora, tá? Vou sair de processamento, de computação e vou para armazenamento. E aí um monte de outros conceitos legais aqui, hein? O que que é armazenamento no Azure? Como é que funciona o conceito de armazenamento no Azure? O que que é uma camada de armazenamento? Quais são os tipos de armazenamento e quais são as estratégias de uso de armazenamento dentro do Azure? Então vamos falar um pouquinho disso aí, tá? Então, primeiro, o objeto básico que define armazenamento dentro do Azure é a conta de armazenamento. Então eu vim aqui, abri o meu Azure, cliquei aqui em conta de armazenamento, eu vou ter o que a gente chama de storage. Gente, tem que tomar muito cuidado porque tem gente que pensa, uma conta de armazenamento é um disco dentro do Azure. Não, uma conta de armazenamento é um storage dentro do Azure. Então eu venho aqui, criei a minha conta storage 1. Storage 1. Já vai ter gente. Storage 1 aula. Tem que ser nome exclusivo, storage. Ó, storage 1 aula, ninguém tá usando. É um nome exclusivo global, tá? Porque ele vira um nome DNS. Armazenamento vai ter desempenho padrão. Eu posso colocar desempenho premium, se eu quiser ter mais velocidade, né? Vou deixar o armazenamento padrão. Redundância. A redundância do armazenamento, ela é mais flexível que da máquina virtual. Então eu tenho a LRS, que é redundância local. A redundância local, ela funciona de que maneira? Você só trabalha com a redundância dentro do próprio data center. Então eu tenho, por exemplo, lá um data center, uma região, né, que tem 3 zonas de disponibilidade. Quando a gente fala de LRS, quer dizer que você está trabalhando com 2 ou 3 cópias dos seus dados dentro de uma única zona de disponibilidade, dentro daquele único data center. Você tem 2, 3 cópias, mas está todo mundo ali junto. Você se protege, por exemplo, contra uma falha no REC, por exemplo. Você se protege num domínio de atualização, por exemplo. Um domínio de falha. Você se protege porque você vai ter 2, 3 cópias, mas está tudo no mesmo data center. Quando você trabalha com GRS, aí você já passa a trabalhar com replicação entre regiões. Então você tem uma cópia dos dados na sua região local e uma outra cópia dos dados em uma outra região do Azure. Imagina eu ter uma cópia de um armazenamento meu no Brasil e a outra cópia minha está lá no centro dos Estados Unidos. Seria essa a ideia. Então eu tenho, para mim ficar sem o meu disco, tem que cair a região Brasil e tem que cair a região centro dos Estados Unidos. 2 regiões inteiras tem que cair. A outra replicação é a ZRS. A LRS, eu mantenho 2 ou 3 cópias do meu armazenamento dentro do mesmo data center. Então, eu tenho uma região, essa região tem 3 zonas, mas eu não usei as zonas. Eu coloquei 3 cópias no mesmo data center. Quando eu trabalho com a ZRS, eu estou criando cópias em zonas diferentes. Então, eu tenho a minha região, tem 3 zonas naquela região. Se eu trabalhar com ZRS, eu crio uma cópia em cada zona daquela região. Então, no LRS, se um datacenter inteiro cair, eu posso vir a perder o meu armazenamento. O LRS protege contra um domínio de update, um domínio de falha. O REC falhou. Eu tenho cópias, mais de uma cópia dentro daquele datacenter. Vou continuar com o armazenamento, ok. Já se caiu o datacenter inteiro, o LRS eu perco. No ZRS, eu tenho mais de uma cópia, mas está separada entre zonas daquela mesma região. Então eu tenho 3 zonas na região, uma cópia em cada uma das zonas. Se o datacenter cair, meu armazenamento ainda continua rodando nas outras 2 zonas. O GRS, regiões diferentes. Então eu tenho um data center com 3 zonas.
Tem um outro, desculpa, gente, tem uma região com 3 zonas. Tem uma outra região com mais 3 zonas. No GRS, eu vou ter cópia em uma das minhas zonas locais e cópia em outra zona em outra região. Vocês vão vendo que são níveis diferentes de segurança. O LRS é o mais fraco, o ZRS é o segundo mais fraco, o GRS é o terceiro mais fraco. Ou seja, o LRS é o mais fraquinho deles, o ZRS é mais forte que o LRS, o GRS é mais forte que o GZRS. Desculpa, que o ZRS. E temos o último nível, que junta tudo. O GZRS, você tem 3 cópias no seu data center principal. Cada zona do seu data center principal tem uma cópia do seu storage. E você tem uma segunda região, onde você tem mais uma zona com cópia do seu armazenamento. Então você mistura o ZRS com o GRS. Você passa a ter no mínimo 4 cópias do seu armazenamento. 3 no seu data center principal e mais uma cópia em uma segunda região, em um outro data center da segunda região. Gente, ficou claro? Ficou clara aí essa diferença entre um e outro? Sim. Tem algum modelo que é mais usado? Não, depende do custo e depende do que você quiser fazer com seus dados, o quanto o uso daqueles dados são importantes. Agora, quer ver um detalhe? Olha só. Eu posso usar GRS em qualquer situação? A gente está falando de quê? De armazenamento, não é? Dados, arquivo, informação. Quão seguro vocês ficam de pegar os seus arquivos e colocar no data center nos Estados Unidos? Entenderam? Conseguiram entender o problema? Dependendo do que eu estou gravando, eu posso ter impeditivo legal de colocar essa informação fora do Brasil, por exemplo. Imagina aí a nossa lei de proteção de dados. Aí eu tenho lá arquivos com número de CPF, endereço de cidadãos brasileiros, etc. Por uma questão legal, eu não posso gravar esse armazenamento nos Estados Unidos. E lembra quando a gente falou de regiões pares? A região par do Brasil Sul aqui é o centro dos Estados Unidos? Então, o GRS, para mim, por exemplo, ele não é uma opção se eu tiver dados de brasileiros protegidos pela LGPD. Um impedimento legal me impede de usar o GRS. Eu sou obrigado a ficar com o ZRS. Só, né? O máximo que eu poderia fazer são os RS. Então, quer dizer, não tem muito um padrão, não, tá? Vai depender muito do que você quer fazer, o que você pode fazer e em relação a custo. Ficou claro aí, pessoal? Sim. Sim. Certificação cobra essas informações? A Z900, não. Eu estou explicando para vocês só para vocês terem uma ideia de como funciona isso aqui a nível de armazenamento. Quem for fazer a 104 tem que saber isso aqui bonitinho. Agora é salteado. Ok. Gente, criei meu storage, escolhi o local onde vou criar o storage. Vou escolher aqui qual vai ser o serviço que vai ser usado nesse storage. Vou colocar aqui arquivos do Azure, tá? Armazenamento padrão. E a segurança lá, disponibilidade, LRS. Próximo. Aí ele vai começar a perguntar aqui várias opções em relação à segurança do meu armazenamento, em relação a recursos disponíveis nele. Aqui, por enquanto, a gente não precisa focar nisso aqui, tá? O acesso é público, então o meu armazenamento ele vai ter visão pública. Eu poderia colocar o meu armazenamento dentro de uma VNet, então ele seria um armazenamento privado. Só as máquinas que estivessem dentro da VNet veriam esse armazenamento aqui, mas eu posso também colocar ele público, qualquer máquina vê. Próximo. Aí eu vou desabilitar aqui recurso de exclusão, versionamento, deixar ele bem simples, tá? A criptografia. Todo armazenamento é criptografado. Lembra que eu cheguei até a falar isso? Tudo é criptografado e a chave de criptografia fica vinculada ao seu TINET. Então só você consegue ler os dados dos seus armazenamentos, tá? Próximo e cria o storage. Gente, tô criando o storage, tá? Não tô criando o disco. Só tô criando o storage. Depois eu vou criar o disco. Então, a conta de armazenamento é isso, tá? Ela é uma conta que tem que ter um nome exclusivo global. Vocês viram que na hora de criar a conta, lá ele fica validando, você já tem uma conta com o mesmo nome. Você consegue dar acesso ao armazenamento no mundo todo através de uma chave de acesso ou através da conta, né, usuário e senha. E você pode escolher determinados tipos de armazenamento de acordo com a sua necessidade e determinadas opções de redundância de acordo com a sua necessidade. A gente vai falar um pouquinho dos tipos de armazenamento daqui a pouco. Aí aqui, ó, só para vocês terem ideia o que é um, o que é outro. Então, o LRS, o ZRS, o GRS, o GZRS. Aí, ó, só para ter uma ideia, né? O LRS, data center individual. Então, é um data center com várias cópias. A SLA é 99,99999 noves, tá? A SLA já é bem parruda, né? ZRS, desculpa. ZRS, você vai utilizar as zonas da sua região primária, da sua região onde está rodando a sua storage account. Você vai utilizar as 3 zonas. Ou seja, você não tem cópia dentro do mesmo data center, você já trabalha com cópias em data center diferentes. Aí já adiciona mais um 9 lá no SLA. GRS, são 3 cópias na região primária. São 3 cópias na região primária e uma cópia. Desculpa. GRS, você trabalha com uma cópia na região primária e uma cópia na região secundária. Então tem um data center na região primária com uma cópia do seu armazenamento e um data center na região secundária com uma cópia do seu armazenamento. A GRS que usa 3 cópias na região primária e uma cópia na região secundária. Você tem no mínimo 4 cópias aqui, ó. 3 na região primária e uma na região secundária. 16,9, gente. 99,99999 16 vezes. A SLA é absurda.
Só que esses dois aqui eu dei um exemplo de impeditivo legal, que não te deixa utilizar eles dois. Que hoje no Brasil é bem complicado você trabalhar com armazenamento usando o GRS, porque a nossa zona par ainda é o centro dos Estados Unidos. Isso aí gera muito problema com a LGPD, porque qualquer arquivo que você subir para lá que tem um número CPF, você está infringindo a lei. Então acaba que pra gente aqui o GRS e o GZRS fica muito complicado de usar. Bem, criada a conta de armazenamento. O que eu posso fazer com essa conta de armazenamento? Agora que eu estou com o meu storage criado, eu vou escolher o tipo de uso que eu vou fazer do meu storage. Eu tenho basicamente 4 tipos de uso que eu faço do meu storage, tá? Blob, que é armazenamento binário. Blob é para quê, gente? Fazer backup, sincronização binária, armazenamento de dados para uso a longo prazo. Então, quero armazenar a informação aqui para ficar 10 anos armazenada. Sincronização utilizando binário. Acho que já até falei, né? Sincronização binária. Temos meu storage local, quero sincronizar bit a bit com o storage na nuvem. Tudo isso aí é blob. Então, é um armazenamento binário. Disco do Azure. O disco do Azure, ele é utilizado para armazenamento de máquina virtual. Ele não está dentro da conta de armazenamento do Azure, tá? Se a gente entrar aqui na conta de armazenamento do Azure, vocês vão ver que tem container, compartilhamento, fila e tabelas. O disco, ele é visto como um item à parte e fica aqui fora no Azure. Deixa eu abrir aqui, que é mais rápido. Ó. Discos. O que é o disco? Gente, é VHD mesmo, tá? É o VHD que você coloca para a máquina virtual poder trabalhar. Então você vem aqui, cria um VHD lá para a máquina virtual, diz o tamanho do VHD, o tipo de dados, se vai ser SSD, não vai ser SSD, e aí você cria lá o VHD para a máquina trabalhar. Inclusive você pode baixar esse VHD, tá? Você pode fazer download do VHD da máquina virtual. Então basicamente é isso aqui, tá? É um tamanho e uma tecnologia que você vai utilizar para sua máquina virtual. E é um disco mesmo. É um disco ali que você configurou, o VHD que você configurou e colocou para essa máquina utilizar. Isso aí são os discos, tá? Essa máquina aqui é disco sem ser SSD, né? Quando é o disco SSD, tem mais opções aqui para você setar de SSD, colocar SSD de alta velocidade, escolher o tipo de SSD, se vai ser NVMe ou se vai ser SSD comum. Então tem mais opções aqui que você tem disponível quando você trabalha com disco SSD. E se você quiser exportar o disco, ó, exportação de disco, você consegue pegar e trazer o VHD aqui para o seu ambiente local. Então, para quem quiser trazer a máquina da nuvem para o ambiente local, opção de disco, você consegue acessar o disco da máquina e trazer. Então, é uma opção, tá? Apesar de não estar vinculado diretamente à storage account, é uma opção de armazenamento do Azure. Aí nós temos, além do Blob, temos o Fila. O Fila do Azure não é utilizado para armazenamento de usuário, é usado para armazenamento de aplicações. A ideia aqui é o quê? Lembra lá quando a gente falou dos containers, por exemplo? Grava e lê uma grande quantidade de informação. O container não é boa prática você gravar nada dentro dele. O container é código otimizado. Então não é para você gravar nada dentro dele para ele não ficar aumentando de tamanho ou correr o risco ali de corromper alguma coisa. Aonde que o container grava os dados dele? Tem duas maneiras do container gravar os dados dele, tá? Ou ele grava dentro de um blob, se essa informação é permanente, é para ser mantida, ou se ele está fazendo armazenamento de dados para processamento, então tem lá 40 mil containers. Esses containers, por eles serem blocos de código separado, para eles conseguirem processar a informação, eles têm que processar, gravar a resposta em algum lugar, para um outro container poder pegar e processar e gravar em outro lugar, e assim sucessivamente, né? Aonde que eu vou usar para fazer essas gravações de forma bem rápida das respostas de processamento de um container para o outro, por exemplo? Vou usar o Fila. Então, o Fila, o objetivo é isso, é armazenamento de mensagem. É pouco conteúdo, mas com uma velocidade muito grande, tanto de leitura quanto de gravação. O Fila serve para isso. O Table é um banco de dados, só que é uma única tabela daquele banco de dados. Preciso fazer um cadastro de cliente. Table. Você consegue chegar lá, criar uma tabela, nome, número, CPF, data de nascimento, endereço, e aí você consegue usar o table para armazenar. Então é um armazenamento não estruturado, não relacional. Aliás, um armazenamento estruturado em tabela, não relacional. Você não cria várias tabelas e faz relação entre elas. Você cria uma única tabela, você pode colocar lá um campo CPF, por exemplo, como um campo-chave, e nome de usuário, endereço, etc. Cria ali uma tabelinha para você poder fazer leitura e gravação de dados em cima da mesma informação. Isso aí seria o Tables. A Microsoft considera o Tables como o banco de dados mais simples do Azure. Tá? Então você fala, qual é o banco de dados mais simples que tem dentro do Azure? O Tables, que é um banco de dados com uma única tabela. E por último, nós temos o Arquivos do Azure, que é um file server SMB igual que a gente tem na rede local. Então você vai ali no computador e compartilha a pasta do computador. É isso aqui, gente. É o Arquivos do Azure. É uma pasta compartilhada só que na nuvem. E aí, professor, como é que eu mapeio essa pasta aqui? Você mapeia. Se o seu provedor de internet não bloquear a porta de serviço, a porta 445, você consegue fazer o mapeamento. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Cada uma daquelas estratégias de armazenamento lá, quando você cria aqui, lembrando, né? A conta de armazenamento é o storage. Esses carinhas aqui seriam os discos, seria o armazenamento em si. Quando você cria esses armazenamentos, eles criam nomes exclusivos lá na nuvem. Então o blob.core é um disco do tipo blob, o data lake é o DFS, o arquivos do Azure é o file, o armazenamento de filas é o query e o armazenamento de tabelas é o table. Então são nomes exclusivos, tá? Por que cria esses nomes exclusivos? Porque você acessa via internet essas contas de armazenamento para você poder armazenar os dados. Então elas têm nomes DNS definidos. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora, dentro lá da conta de armazenamento, como é que fica, né? Então, ó, criei minha primeira conta de armazenamento, tá aqui o storage de aula. Aí eu venho aqui, ó, tenho meu container, compartilhamento de arquivo, filas e tabelas. Aí eu posso vir aqui, ó, compartilhamento de arquivo, criar um novo compartilhamento de arquivo. Agora eu estaria criando o disco, tá, gente? File server 1. Já tem gente.
Já tem. File Server 1 aula. Já tem. File Server 1009. Rômulo Server. Meu Deus! Rômulo Server aula. Rômulo Server 123. Pronto, foi. Transação otimizada, quente, frio. O que que é isso aqui? O que que é camada quente? O que que é camada legal? O que que é transação otimizada? O que que seria isso aqui? Gente, nível de acesso. O nível de acesso, ele é basicamente o propósito que você está utilizando no seu armazenamento. Então ele pode ser frequente, leio e gravo os dados com bastante frequência. Esporádico, uma vez que eu gravei os dados, eu vou ler esses dados com pouca frequência e por pouco tempo. Camada fria, uma vez que eu gravei os dados, eu quase não vou ler os dados. Então eu vou ter ali uma vez a cada 90 dias, uma vez a cada 60 dias, eu vou estar lendo os meus dados. E o arquivo morto ou camada congelada é o armazenamento a longo prazo. Eu vou manter os meus dados lá, mas dificilmente eu vou voltar a acessar esses dados. Então essas são as camadas que você pode estar criando dentro do armazenamento do Azure. Por que que existe esse conceito de camada? Custo. O armazenamento quente é mais caro que o armazenamento frio. E aí, quando você cria o armazenamento lá dentro do Azure, você cria regras para definir se o arquivo vai estar numa camada quente ou vai estar na camada fria. Isso aqui não é por disco, tá, gente? Isso aqui é por arquivo. Então eu crio uma regra lá dizendo, se um arquivo não for utilizado por 30 dias, move ele da camada quente para a camada esporádica. Se ele não for utilizado por 50 dias, move ele da camada esporádica para a camada fria. Se ele não for utilizado por 180 dias, move ele lá para a camada congelada. Tudo isso aqui fica no mesmo disco. São só os arquivos que vão ficar em camadas diferentes. Esse arquivo que está em camada congelada, ele vai te custar muito menos do que o arquivo que está na camada quente. Ficou claro isso aqui? Ficou claro Sim. isso aí, gente? Foi? Beleza. Sim. Eu vou desabilitar aqui o backup para criar a conta bem rápida. Então, ó, tô criando lá o Romulo Server 123. Como eu tô colocando aqui, ó, transação otimizada, ele vai me dar 20 mil transações de entrada e saída por segundo. Capacidade de 100 teras. 100 tera é muita coisa. Camada quente ou camada legal. Então eu escolho qual o nível de acesso que eu vou querer. Tudo vai estar dentro desse nível de acesso? Não. Eu crio regra depois. Isso aqui é o nível padrão, o nível legal. Eu vou colocar aqui a camada quente, que é o nível padrão que eu quero dentro do meu ambiente. Quero criar um file server mesmo. Depois a gente cria a regra para poder mudar de um para o outro isso aqui, tá? Aí ele vai criar armazenamento de blob. Eu criei um de file. Aí só para vocês terem uma ideia, ó. Gerenciamento do ciclo de vida. Aí, lembrando, eu estou na minha conta história de aula, tá? Aí eu vou colocar uma regra aqui, ó. Regra fria. Aplicar a regra a todos os blobs na conta, limitar os blobs com filtro. Então ele vai perguntar aqui aonde que vai ser aplicada essa regra. No blob. Blob comum, blob base. Avança. Qual vai ser a regra? Se a última modificação do arquivo for há 30 dias atrás, então a sugestão dele é horrível, né? Exclua o blob, ó. Mover para armazenamento frio. Então, se a última modificação do arquivo foi há 30 dias atrás, o arquivo entrou lá no 31º dia sem nenhuma modificação. Move ele para a camada fria. Aí você vai lá e dá um adicionar. Criei uma regrinha para mover para a camada fria. Entenderam a ideia como é que funciona? Isso é por arquivo, tá? Por arquivo. Esse conceito também cai na prova ou não? Da certificação? Esse conceito de camada fria e camada quente cai. Isso aqui cai. Ah, legal. Isso aqui cai. E como é que você acessa esse file server Então, externamente? se eu quiser mapear esse file server aqui, eu clico em conectar, aí a Microsoft gera um script aqui para mim que eu rodo. Vou colocar aqui o O. Mostrar script. Ó. Copio, aí vou no meu prompt, pegar aqui a máquina virtual, que eu já faço logo no ambiente virtualizado. File Explorer. Não tenho aqui o Drive O. Vou abrir aqui o meu PowerShell. Aí ele vai tentar conectar lá no disco. Acesso negado. Por quê? Nossa, eu não tenho permissão de acessar o disco que eu acabei de criar.
Gente, eu não tenho permissão para acessar o disco que eu acabei de criar. Que coisa, hein? Vamos ver se eu consigo me dar permissão de gestor do disco. Beleza, estou como proprietário agora do disco. Vamos ver. É, não tenho permissão. Ô, Rômulo, eu lembro que ontem, quando você criou essa máquina, acho que você associou a um usuário Elisângela. Não seria isso? Então, na realidade, essa aqui foi a conta que eu criei agora, né? Não foi nem a máquina. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair desse usuário aqui, eu vou esquecer ele e vou logar com o meu usuário pessoal. Ele tá logando com o meu usuário de nuvem automaticamente, ó. Cara, eu não tenho permissão de... Não entendi nada agora. Você não tem permissão. Não tá mostrando... Ah, nossa senhora, cara. Colaborador, meu ponto de armazenamento. É, gente, eu não entendi por quê, mas é isso aí. Eu não tenho permissão para acessar de jeito nenhum a conta. Ele tá me dando acesso negado o tempo todo. Algum rolo com o meu usuário. Ah, calma aí. Gente, tô muito ruim. Ah, Hotmail. Deixa eu escrever. Ele logou de novo com o nome da nuvem.
É, vou ficar devendo essa pra vocês. Tenho que primeiro descobrir o que tá acontecendo, por que meus usuários todos estão logando com esse daqui. Ô, Diego, eu vou dar um intervalozinho, cara, agora, 9h10, 9h30. Eu queria entender por que que essa conta tá me dando acesso negado. Eu sou administrador do Azure e ele tá dando acesso negado pra mim. Eu queria mostrar pra vocês o mapeamento. Ele mapearia ali aqui o Drive G pra mim. Eu estaria acessando lá o disco do Azure. Mas vamos lá. É 9h30 agora, pessoal? Quando for 9h40 a gente volta. Tá? 10 minutinhos de intervalo. Combinado. Beleza? Eu vou tentar descobrir o que tá acontecendo aqui.